quais são as estatísticas de ocorrência de morte? E nessas ocorrências nós temos que após a terceira violência, a quarta é tentativa de homicídio ou assassinato. Então, estamos estabelecendo uma teoria do risco. Ok? Na verdade, boa noite. Meu nome é Juliana e nós conversamos aqui, especificamente, pelo menos nos ativemos a questão da Lei 11.340 por conta da violência em ambiente doméstico e familiar. Mas, indiretamente, comentamos algumas vezes sobre a violência fora do ambiente doméstico e familiar e que esse agasalho não foi estendido a essas mulheres. Ou seja, a situação, nós sabemos que o número de lesões, de violência em ambiente doméstico e familiar é superior, mas não podemos dizer que esse fora do ambiente doméstico e familiar é inexistente, nem muito menos que o número, os levantamentos estatísticos existentes estão corretos a partir do momento que há uma desistência e uma não segurança da mulher em notificar isso ao Estado por conta da família, por conta do trabalho, por conta do preconceito, por conta de não aceitar isso. Então, assim, meu questionamento, a senhora que está enfronhada nessas discussões, se há um debate a respeito de um maior agasalho legislativo a essas mulheres que são obrigadas a notificar, que muitas vezes não têm a lesão física, a gente sabe que aí, portanto, não tem um afastamento maior do trabalho, e aí desenvolve outras síndromes, síndrome do pânico. Eu tenho casos de uma pessoa que um dia antes da entrada na papelada do casamento, ela foi pega na porta de casa, arrastada para dentro de um hotel grande de Salvador. Ela caminhou durante 10 minutos, foi violentada, ele levou todos os documentos dela, e ela passou 5 anos, graças a Deus, eu acho um homem maravilhoso, que esperou ela 5 anos até ela conseguir se refazer, ou seja, essa violência causa problemas também dentro da família, né? Muitas vezes destrói lá, né? Então, assim, existe um pensamento hoje, né, do legislativo, dos poderes competentes, a respeito de uma maior proteção a essa mulher, de ressocializar essa mulher, que ela possa voltar ao seu âmbito familiar de forma íntegra. Como é que está isso? Essa situação, para além da Lei 11.340, ou seja, de estruturas normativas de proteção, das mais diversas, porque eu já tive casos em que as pessoas foram procurar porque sofreram violência dentro do ambiente de trabalho, pelos chefes, pelo superior imediato, né, que falaram: você é uma burra, você é uma incompetente, além de puxar cabelo, empurrar, agredir, e essas pessoas não respondem perante a Lei 11.340. Aí ficam lá na lei o quê? 9.099. Não é nem sequer lá do parágrafo especial que pode levar para a justiça comum. Ou seja, continuamos nessas situações de violência de gênero dentro do quê? Dentro da estrutura da Lei 9.099 de 95, ou seja, de crime de menor potencial ofensivo. Temos um movimento nacional? Não, não temos. Temos consciência de ONGs, de relatorias internacionais, que é preciso majorar a proteção à mulher. Mas nós não temos políticas públicas específicas. O interessante era realmente criar dispositivos para a violência no ambiente de trabalho, para que a Justiça do Trabalho pudesse atuar em casos assim, com uma efetividade de proteção, com repercussão das mais diversas para a situação como essa. Inclusive, com uma penalidade significativa e indenizatória, e não tão somente a indenização normal por trabalho, pela rescisão do trabalho, que é o que acontece hoje. Muitas dessas vítimas vieram me procurar. O que eu posso fazer? Eu falei: olha, pode pleitear uma indenização civil, mas vão argumentar que a sua indenização já está dentro do ambiente da justificativa da rescisão do contrato. Então, é complicado tudo isso, né? E não há estrutura própria para esse estado de coisas. E há violência de gênero nesses casos. Assim como há violência de gênero nesse caso citado por você. Um estranho na rua,
né? Te arrasta, te estupra, arrebenta com a sua vida, você fica cheio de problemas emocionais, psicológicos, dos mais diversos. Tem toda uma situação também relacional, se você tem uma família, né? A repercussão desse ato para o marido, para os filhos, tudo isso tem um grau de complexidade muito grande. E essa violência de gênero não pode ser desconsiderada, mas nós não temos nada que trabalhe essa situação dessas vítimas nessas varas comuns. Então são várias as problemáticas, mas nós estamos somente com uma lei que já está difícil de alcançar o objetivo dela, que é somente o trato no ambiente doméstico, familiar e de vínculos afetivos, que é a Lei 11.340. Um outro questionamento, na verdade, aqui seria de campo empírico, mas não para a senhora só, mas para as magistradas que militam. Partindo do pressuposto de que essa violência de gênero, ela tem toda uma questão de dominação e de poder por detrás. E diante disso, a violência de gênero é apenas uma forma de exteriorização de violência. E o estupro, portanto, pode acontecer e acontece muitas vezes em ambiente doméstico familiar. É comum, pelo menos os casos com os quais eu tive contato, da mulher noticiar a violência em ambiente doméstico familiar, porque há uma política hoje, há um discurso e a família entende que a mulher não pode sofrer isso. Mas quando se refere ao estupro, ela entende como obrigação dela como mulher. Então, isso me chamou a atenção, porque duas vítimas com as quais eu conversei, num diálogo mais profundo, eu fiz assim, mas não chegou a haver estupro, porque as brigas ocorriam por motivos diversos, inclusive pela negativa dela, né? Porque ela não aguentava mais, então ela não tem mais afeto nenhum com aquele parceiro. Então, ocorria o estupro, mas ela que percebia que ela realmente tinha sido estuprada, né? Então, assim, na militância de Vossas Excelências, vocês encontram, é comum, dentro dessa violência do ambiente doméstico familiar, vocês também perceberem traços dessa violência, do estupro, de que a mulher acaba por essa naturalização do que a gente pode chamar de um controle social informal, criado de costumes, a mulher acaba não percebendo isso. Essas construções históricas, essa cultura toda, esses estigmas que são construídos socialmente, através dos mais diversos campos, né? Desde a religião, os espaços midiáticos no sentido de poder, as situações de legitimidade com relação a dados científicos, né? Construído em razão da menstruação ou da indisposição da mulher como um dado também de uma capacidade relativa. Enfim, foram várias estruturas, né? Recentemente nós conseguimos mudar muitas coisas de um Código Civil de 1916, né? Então nós estamos diante de várias situações que nós estamos acordando porque está tendo um debate com relação a essas estruturas de gênero. Mas a problemática é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, até o ano de 2003 era motivo de extinção de punibilidade o estuprador casar com a vítima estuprada. E os pais exigiam, às vezes, porque era uma vergonha ter uma filha estuprada. E aquela filha que já tinha sido estuprada, violentada e humilhada, se casava com o estuprador. Recentemente, olha só, isso foi revogado em 2003 por pressão internacional em decorrência da CEDAW, porque senão ia continuar até hoje. Até hoje. Tanto é que o Código Civil de 2002, o artigo 1568, fala do quê? Da possibilidade do casamento extinguir punibilidade. O Código de 2002, esquecendo o quê, gente? Que havia um projeto de 2003 para modificar aquela estrutura do Código Penal. Aí nós temos um Código Penal revogado e um Código Civil que permite. E
exatamente com base nesse Código Civil. Em São Paulo, o homem, né, falou para o pai, né, que ele ia pagar para a família um salário mínimo. Ele tinha estuprado a filha desse homem. Pessoas extremamente humildes, pobres. E eu peguei para pesquisa isso porque é um processo agora de 2012. Olha só. Ele, com base, o juiz, com base nesse artigo do Código Civil, homologou esse acordo de que esse réu iria pagar para a família da vítima, ia casar com a vítima e pagar uma indenização para a família dessa vítima de um salário mínimo. E aí, em decorrência do Ministério Público ter recorrido, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou, ó, eu estou com isso aqui no meu computador. Se vocês precisarem desses dados, eu posso estar passando para vocês. O que aconteceu? Chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Isso é de agora. Isso é de agora. Olha que grave. Mas por quê? Nós temos a vigência de um Código Civil de 2002 que fala na possibilidade da extinção em decorrência do casamento. Mas nós tínhamos o que? O Código Penal que foi revogado. Essa mesma disciplina lá do artigo 107 do Código Penal. Não existe mais isso. Em decorrência de uma modificação de 2003. Olha que incongruência, para vocês verem o que é gênero. A negociação, a apropriação é possível da mulher, independentemente da vontade. Por isso, aquele manifesto mundial, independentemente de onde estivermos, independentemente do que vestimos, sim significa sim, não significa não. Porque a sociedade não tem dado essa oportunidade da mulher dizer e manifestar a sua vontade. Então é exatamente essa luta da bandeira de gênero. Que realmente as pessoas sejam respeitadas em suas existências, em suas potencialidades. Não há espaços pré-determinados. A capacidade humana é a mais diversa possível. Enterraram muitas pessoas. Negaram muitas pessoas de ascenderem, de realizarem seus sonhos, os seus projetos de vida. Dentre eles a minha própria mãe, que tinha dons maravilhosos. Mas foi esquecida nessa estrutura. E assim também se nós formos olhar as nossas famílias. Então nós precisamos. Aí fala-se em histeria, que já era estudado lá por Freud, mas tem como não ficar desequilibrado diante disso tudo? Tem como a gente falar de uma família, né, que vive numa harmonia, num equilíbrio diante de tanta desigualdade na família, de tanta injustiça nessa família? Fica difícil viver e construir uma sociedade tal como almejamos diante dessas distinções e esses absurdos, dessas desigualdades atreladas e injustificativas das mais perversas. Nós precisamos construir esse ideário. E ele vai ter que ser construído mediante consciência do que estamos fazendo aqui. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Somos seres humanos, ponto. E é isso que cria a universalidade dessa bandeira chamada direitos humanos. A última pergunta é em relação ao assentamento da natureza incondicionada da ação penal nos crimes de lesão leve e culposa depois da decisão do STF. Vocês estão aplicando aos fatos anteriores ao julgamento ou não? O que acontece, gente? Qual é o efeito? Nós sabemos muito bem que uma declaração de inconstitucionalidade, o efeito dela sempre é ex tunc. O efeito de uma declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, ou seja, retroage. Mas em algumas situações, por motivo de segurança pública, grande dano social, o Supremo mesmo pode estabelecer uma data diferenciada para esse efeito. Não fez. Ou seja, o efeito ex tunc volta lá atrás, desde a existência da lei. Ok? Aí o que acontece?
É lógico que as situações de sentenças já dadas, já proferidas em decorrência do trânsito em julgado por segurança jurídica não vão ser atingidas. Mas aquilo que ainda não aconteceu, total aplicabilidade da conceituação do Supremo Tribunal Federal. Ok? Mais alguma? Gente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Parabéns por vocês estarem tentando construir diante de todas essas situações desumanas que nós observamos na nossa sociedade brasileira, no mundo. Parabéns, Márcia, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua força. Você é uma grande mulher. Eu me sinto muito feliz de ser sua amiga, de poder ter conhecido você. E eu quero aqui agradecer a todos por essa oportunidade de falar de algo que eu realmente acredito, que está na minha essência como ser humano e é algo que eu vou tentar falar ao máximo o que me for permitido dizer. Né? Nos ambientes que for oportunizada a minha manifestação, eu estarei falando sobre essas situações de gênero, porque eu tenho certeza que se superarmos essas ambiências, essas impingências, esses estigmas sociais, certamente teremos uma sociedade muito melhor. Obrigada pela oportunidade.